Você acha que terapia é coisa de doido, que não funciona, ou você não acredita? Pois bem, eu venho te falar como que eu venho superando alguns traumas, traição, a perda da minha mãe, com algumas terapias que eu fiz e quero dividir com vocês. Seja bem-vindo aqui no canal, vou colocar vocês aqui. Oi, mulher 40 mais, tudo bem? Seja bem-vinda, eu sou a Elis. Seja bem-vinda se você é nova por aqui. Aqui eu gosto sempre de estar dividindo com vocês. Quem tá chegando por aqui agora, quem já tá aqui, eu venho aqui às vezes, né? Sempre estou dividindo coisas que estão me fazendo evoluir, crescer, me desenvolver como pessoa, como ser humano, como mulher, e uma mulher 40 mais. Eu, particularmente, tenho 46. E sim, gente, terapia muitas das vezes, algumas pessoas ainda, né, no mundo que a gente vive, né, na era que a gente vive, ainda tem pessoas que acham que ou terapia, ou buscar psicólogo ou psiquiatra é coisa de doido. E terapia, gente, não é. Terapia é contribuir e ajudar a gente, nós, seres humanos, a buscar mais equilíbrio e levar a vida com mais leveza. Porque esses barulhos, essa coisa de viver muito no automático, tira a gente da verdadeira essência que a gente é. Então, a terapia me ajudou bastante. Eu já, no tempo da pandemia, acho que foi antes da pandemia, eu comecei a estudar sobre terapias, porque, querendo ou não, eu gosto muito. Eu já fiz um curso de técnico de enfermagem, nem lembro o ano, gente, que eu fiz, e nunca exerci, e hoje em dia eu não quero exercer. Por que eu tô falando desse curso? Porque lá eu tive um estágio da saúde mental. E na saúde mental eu me identifiquei bastante. Só que eu não tinha como pagar uma faculdade de psicologia, né? Quando eu terminei. E aí, quando eu terminei, tive a perda do meu pai. E eu morava no Goiás, agora eu tô aqui no Tocantins. Voltei pra minha cidade natal. E como eu me identifiquei com essa área, eu fui levando, né? Mas nunca exerci. E quando foi antes da pandemia, eu comecei a estudar sobre terapias, achando em si que, porque ser um terapeuta, a gente faz também técnicas e tudo pra gente ganhar, né, se manter. E aqui eu não via algo que dava pra mim ser rentável. E aí, após a pandemia, e aí houve essa crise aí de relacionamento, essas coisas, aí eu fui para a área da beleza. Mas até então, na minha mente era assim, eu vou deixar aqui, porque eu fiz um curso de Reiki, mas eu tenho um curso de meditação e de Reiki. E aí, falei, eu vou deixar isso aqui, tipo, guardadinho, e vou me especializar, né, em lash design, né, que é alongamento de cílios. E até então eu falei, eu vou me trabalhar financeiramente e aí quando eu tiver mais assim, eu volto para terapia. Mas até hoje não tô assim tão para voltar para terapia, né? Eu estou aí buscando mais uma liberdade financeira e geográfica, conciliando os meus atendimentos e estudando e aplicando no digital, como criadora de conteúdo. Tá. E aí, o que eu andei fazendo para me superar coisas na minha vida que foram circunstâncias, desafios que eu passei e que me ajudaram. Uma delas foi a meditação, né? Que é a respiração, não é nada mais do que respiração, tá, gente?
E eu pratico essa respiração. Estou lendo um livro, esqueci de pegar o livro, um livro novo, que lá tem algumas técnicas de respiração e eu posso estar trazendo para vocês quando eu terminar de ler o livro, o que eu aprendi, porque lá são umas técnicas novas. E aí eu quero poder dividir com vocês, se vocês quiserem, pode deixar nos comentários aí, que eu trago para vocês, tá? E sobre meditação, escrita terapêutica, que me ajudou bastante, que eu escrevia coisas que eu estava sentindo, ou até mesmo eu vi na internet uma técnica de uma pessoa que eu seguia, e ela ensinava que a gente escrevia o nome da pessoa ou o sentimento que você queria que tivesse um desligamento teu com a pessoa, porque nesse relacionamento, foi quando terminou o relacionamento e a perda da minha mãe, então misturou tudo, né, que eu era muito dependente emocional dos dois. E aí eu tive que escrever o nome e algumas coisas, porque querendo ou não, no relacionamento, esse de homem e mulher, né, o relacionamento, a gente tem o ato sexual e a energia é muito forte. E diz que a gente, querendo ou não, a gente fica com aquela energia da pessoa. E eu queria, pelo menos eu acredito, tá, gente? Não sei, isso aqui não é verdade, que é certa e não. Aí é pra quem acredita, tá? Mas eu acredito. E eu escrevia e depois ensinava a queimar. Aí eu queimava e fui fazendo isso. E Ho'oponopono também. Eu não sei se vocês conhecem a técnica do Ho'oponopono. Aquela que fala eu sinto muito, por favor me perdoa, eu te amo, eu sou grato. Aí eu falava o nome da pessoa, né? Fulano de tal, sinto muito, me perdoa, eu te amo, eu sou grato. Para mim aprender a liberar o perdão e a pessoa sair da minha vida. Então eu fazia meditação, escrita terapêutica, Ho'oponopono, e ainda tinha um reiki que eu fazia, que é o reiki, gente, é uma técnica energética. E nós temos pontos fixos em nós, assim, aqui é um ponto, aqui é outro, aqui é outro, aqui é outro, aqui abaixo dos seios é outro, isso. E mais lá embaixo, na nossa parte mais íntima, é outro ponto. São canais energéticos que nós temos e se eles estiverem não equilibrados ou de alguma forma não está em harmonia, em sintonia, porque esses pontos é onde entra energias, essas trocas de energias que a gente tem. E aí se ele não estiver equilibrado, pode te trazer algumas questões na sua vida, porque cada ponto desse significa algo. Algo na vida pessoal, de relacionamento, financeiro, sentimental, familiar. Esse ponto aqui mesmo, que eu sei que ele é a conexão com Deus. E aí você aprende essa técnica do reiki, porque você tem os símbolos que a gente aprende, fazer na mão, isso tudo. Tem o reiki 1, o 2 e o 3. O 3 é o avançado, eu fiz todos, tá? E aí a gente aprende a fazer esses símbolos e a gente, em posição das mãos, a gente vai, como é que fala? Se a pessoa tiver, vamos supor, em mim mesmo eu posso fazer. E na outra pessoa também eu posso, ou até mesmo online, entendeu? Eu posso estar fazendo, me sintonizar, fazendo os símbolos nas duas mãos e posso estar administrando, sabe? Enviando, quer dizer, tanto online ou então a pessoa deitada, eu vou em cada ponto desse, deixo ali uns tantos minutos para ir equilibrando cada ponto desse, que está ligado a uma área da nossa vida e que se eles não tiverem em equilíbrio, em harmonia, alguma coisa na sua vida fica meio que... Então eu estudei sobre isso. E aí eu fazia isso, administrava em mim mesmo e
Tinha também tinha não, eu ainda tenho uma tabela grande, e aí a gente tem os cristais com cada ponto do nosso corpo, a gente coloca e a gente sintoniza ali também. E aí, vamos recapitular, eu fazia meditação, escrita, Ho'oponopono, Reiki, deixa eu ver o que mais, acho que era só esses. E aí fazendo em mim, né, o Reiki em si. E fazendo sempre esse Ho'oponopono mesmo, falando mesmo o nome dele mesmo, completo, e falando, sinto muito, por favor me perdoa, eu te amo, sagrado. Então foram essas técnicas que eu me peguei fazendo para me, pelo menos, amenizar um pouco da dor. Mas assim, gente, o período mesmo, que foi de bastante sofrimento mesmo, foi 3 dias que eu passei chorando dia e noite. Então eu me entreguei mesmo. Tudo bem, eu aceitei. Ele teve a escolha dele, né, de ter outra pessoa, tal, escolheu a outra pessoa, beleza. E aí eu fiquei me questionando por que ele escolheu a fulana, e chorando, e me vitimizando. E eu me entreguei para aquele momento de dor e eu chorava bastante. Então eu me entreguei pro choro, chorei bastante aí 3 dias. E tá. Aí depois desses 3 dias que eu conversei com Deus e pedi muito mesmo para voltar a minha alegria, me devolver a minha alegria, que eu estava muito triste. E aí foi voltando aos poucos. Aí eu lembro, gente, que sempre eu falava pra minha mente, pra mim mesmo, sabe? Calma, Elisângela, respira, calma. Só mais um dia. Você venceu mais um dia. É só mais um dia. Você vai vencer. E eu ia falando pra mim mesmo, falando pra mim mesmo. E foi assim que eu fui superando. Não foi fácil nos primeiros dias, foram desafiador. Chorar eu chorei, eu fiz essas técnicas e é isso. É ruim? É. E aí eu aprendi, me acolher e acolher a dor que eu estava sentindo. Porque muitas das vezes a gente não quer sentir a dor, não quer sentir rejeição, não quer se sentir rejeitada porque a pessoa escolheu outra pessoa, por que ela tem que eu não tenho, aqueles questionamentos, né? E hoje em dia, esse ano mesmo que eu li um livro, O Poder do Subconsciente, que eu estou aprendendo a reprogramar minha mente, a ressignificar, a dizer para mim mesmo, quem está no poder, quem é protagonista sou eu, e eu é que escolho os pensamentos. Quando vem pensamento negativo, na hora eu ressignifico e coloco um positivo e falo comigo mesmo. E hoje em dia eu faço autoterapia comigo mesmo, conversando comigo mesmo. Vem um pensamento ruim, eu falo, não, isso não é certo. Se eu vejo que é algo ruim, que minha mente diz pra mim que sim, eu digo não. Se ela diz não para algo que eu falo sim, entendeu? Então, esse ano, sim, a minha mente, graças a Deus, assim, o equilíbrio, a inteligência emocional, o autoconhecimento, que eu tô aprendendo a observar essas coisas que eu sinto e saber direcionar emoções, sentimentos. Aí agora eu tô assim, sabe, uma coisa mais segura, mais confiante, mais que, tô aprendendo a lidar com isso, tô aprendendo a direcionar, né? Então é muito bom. Então, se vocês tiverem alguma dúvida, quiser perguntar alguma coisa em relação a essas técnicas aí de terapias que eu fiz, e eu faço ainda algumas, tá? Aí vocês deixam no comentário que eu vou dividir com vocês mais coisas, tá bom? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo episódio. Bye!